Quantas vezes você acorda no meio da noite para esvaziar a bexiga? Será que isso é normal? Nesse vídeo, eu vou te dar algumas dicas para reduzir o número de vezes que você levanta toda noite para ir ao banheiro e quem sabe até eliminar essa necessidade completamente. E como um bônus, eu ainda vou te ensinar como voltar a dormir depois de acordar no meio da noite, já que para a maioria das pessoas é mais difícil voltar a dormir depois de acordar do que pegar no sono pela primeira vez. Agora aproveita e me conta nos comentários se você sabe por qual motivo a maioria das pessoas acorda exatamente às 3 horas da madrugada todas as noites. O verdadeiro motivo vai te surpreender. Não é nenhum segredo que o que acontece de noite com o seu corpo é um reflexo do que você fez durante o dia. E uma das coisas mais importantes que você deve fazer durante o dia é tomar água. Sério, pare tudo que você está fazendo e vai tomar água agora mesmo. Ou melhor, vá tomar água se você acordou há pouco tempo. Se você está indo dormir, é melhor não fazer isso não. Só que existe uma explicação biológica além do óbvio, que é bastante curiosa. E esse detalhe pode te ajudar a ter uma noite de sono tranquila, sem precisar levantar para urinar toda hora. Em geral, você precisa de cerca de 240 ml de fluidos por hora durante as primeiras 10 horas do dia, logo após acordar. Eu falei da água, que é a melhor forma de se hidratar, mas a verdade é que a água está presente em muitas formas diferentes. Sabe aquele seu cafezinho? Pois é basicamente água. Gosta de um cappuccino? Leite também é basicamente água. E muitas comidas sólidas também são ricas em água e vão te ajudar a se manter hidratado durante o dia. Mas você deve estar se perguntando, né? Mas por que nas 10 primeiras horas? O que isso tem de tão especial? É exatamente esse detalhe que pode fazer a diferença na sua vida. O seu corpo é regulado pelo ciclo circadiano. Muita gente imagina que isso significa apenas a parte do sono, mas esse ciclo é responsável também por muitas outras funções, como por exemplo, regular o funcionamento dos seus rins, dando a ordem para as células ficarem mais ativas e realizarem mais filtragens durante o dia. E isso faz todo sentido biológico. A filtragem de fluidos do seu corpo é realizada, é claro, pelos seus rins. Essa filtragem vai parar na sua bexiga e a excreção de fluido pela uretra, a chamada micção, é extremamente dependente do seu ciclo circadiano. Ou seja, todas as células do seu corpo, as células do seu intestino, mas especialmente as células do seu rim, que filtram o fluido que entra em seu corpo, vão funcionar de acordo com a hora que você dorme e acorda, e também com a luz natural do dia. Isso acontece porque hormônios como a vasopressina, que é um hormônio antidiurético, e todo o funcionamento do rim são regulados pelos chamados genes do relógio circadiano. Esses genes são expressos em cada célula do corpo, mas em algumas partes isso pode impactar de forma muito maior se esse órgão vai funcionar em ritmo acelerado ou em um nível mais reduzido. Nesse caso, os rins são muito afetados por esse ciclo. O que os médicos descobriram é que nas 10 primeiras horas, logo depois de acordar, os seus rins estão filtrando em um ritmo acelerado, trabalhando duro para manter o seu corpo saudável e livre de toxinas indesejadas. Diversos tipos de células desempenham sua função, trabalhando em conjunto para processar o fluido corporal. Essas células especialmente realizam a tarefa de purificação, removendo os contaminantes presentes no seu corpo. Para regular esse processo, suas células utilizam hormônios como a vasopressina, conhecido como o hormônio antidiurético. Esses hormônios desempenham um papel crucial ao decidir se o seu corpo deve reter ou liberar mais fluido na forma de urina. Essa decisão é influenciada por vários fatores, incluindo a concentração de sal, as necessidades específicas de fluido do corpo, o resultado do trabalho das células renais, as condições ambientais e o estado geral do organismo. Todos esses elementos interagem de maneira intrincada para regular o equilíbrio hídrico do corpo. Mas depois de aproximadamente 10 horas após acordar, o funcionamento geral do seu rim começa a diminuir. É claro que isso não significa que o rim seja incapaz de filtrar o que precisa 11, 12 ou até mesmo 16 horas depois de acordar. Mas a verdade é que a eficiência dos rins nesse processo é reduzida em comparação com as 10 primeiras horas acordado. Essa redução é na verdade muito positiva e faz todo sentido. Você não iria querer que a filtragem renal ocorresse em plena intensidade à meia-noite, não é mesmo? Quando você provavelmente deve estar dormindo, sem consumir nenhum líquido e nem realizando atividades físicas. E o ciclo circadiano é que avisa que já é hora de dormir. Agora, o que todo mundo que sofre ao acordar várias vezes por noite para urinar se pergunta é se isso é normal e se é normal assim acordar tantas vezes. Bem, é perfeitamente normal acordar uma ou até 2 vezes para ir ao banheiro durante a noite. Se você acorda mais do que 2 vezes por noite, você precisa repensar seriamente nos seus hábitos. Mas não se preocupe, porque se você tem vontade de minimizar essas interrupções do sono
e quem sabe até mesmo eliminar essa necessidade, eu vou te ensinar 3 práticas que podem ser adotadas para alcançar esse resultado, ajudando você a ter uma noite de sono muito mais tranquila. Em primeiro lugar, e o mais importante, é que você deve se hidratar adequadamente ao longo do dia, especialmente durante as 10 primeiras horas depois de acordar. Isso vai garantir que você não sinta muita sede à noite, evitando assim o consumo excessivo de líquidos durante esse período. Em segundo lugar, e complementando a primeira recomendação, você deve tentar reduzir a ingestão de líquidos durante a noite. Quer dizer, se você já garantiu uma hidratação suficiente ao longo do dia, isso pode parecer óbvio, mas é um ponto tão simples quanto importante. E agora, o terceiro detalhe que pode fazer toda a diferença na sua vida, e esse vem recheado de curiosidades. Pode até parecer mentira, mas acredite ou não, a velocidade com que o líquido que você consome se desloca do seu intestino para as células e tecidos do corpo e depois para a bexiga na forma de urina, a velocidade com que isso acontece é influenciada não apenas pelo volume de líquido que você consome, mas também pela rapidez que você ingere esse líquido. Agora você pode estar pensando, isso parece loucura, não faz sentido algum, certo? Afinal, eu estou dizendo que se você ingerir uma grande quantidade de líquido lentamente, você não vai urinar muito. E da mesma forma, é lógico se perguntar, se eu consumir muito pouco fluido, mas rapidamente, será que eu vou urinar muito? A verdade é mais complicada do que parece, e os detalhes importam, e fazem toda a diferença. Acontece que os sistemas de filtragem de fluidos do corpo percorrem do intestino à bexiga, incluindo, é claro, os rins. Esses sistemas dependem não apenas do volume de líquido ingerido, mas também do fluxo, ou seja, da rapidez com que esse líquido é consumido, devido aos mecanos sensores do corpo. Isso significa que se você ingerir uma quantidade grande de líquidos de uma só vez, é provável que excrete esses fluidos mais rapidamente do que se consumisse essa mesma quantidade lentamente. Então, aqui está a minha recomendação. Durante o dia, enquanto você precisa alcançar a sua ingestão adequada de água ou outras bebidas, pode ficar à vontade para ingerir esse líquido rapidamente ou lentamente. Nessa parte do dia, você pode consumir líquidos na velocidade que mais te agrada. O mais importante é se sentir confortável ao ingerir esses fluidos e se hidratar pelo resto do dia. No entanto, durante a noite, se você sempre acorda muitas vezes no meio da noite para urinar, é aconselhável reduzir a ingestão de líquidos, desde que tenha se hidratado de maneira adequada ao longo do dia. Se sentir muita sede, estiver desidratado ou estiver em um ambiente muito quente, fique à vontade para ingerir mais líquido, a sua sede é que manda. Mas reduzir a ingestão de fluidos, especialmente após as 10 horas desde que acordou e antes de dormir, e tomar essas bebidas lentamente em vez de tomar tudo rapidamente, pode resultar em menos interrupções noturnas no sono para ir ao banheiro, e pode até mesmo eliminar essa necessidade completamente. E se nada disso funcionou para você, e para piorar você não consegue mais voltar a dormir depois de acordar para urinar? Aliás, você já reparou que muitas vezes você acorda exatamente às 3 horas da manhã? Será que existe um motivo para isso? Antes de tudo, é importante entender algumas coisas. Essa tendência de acordar perto das 2 ou 3 horas da manhã acontece mais uma vez por causa da sua biologia. Quando você está adormecendo, a temperatura central do seu corpo aumenta lentamente por algumas horas, atinge o pico e começa a cair. Essa queda é um sinal para o seu cérebro liberar melatonina, que é crucial para o sono. À medida que a temperatura corporal central começa a cair, em algum momento ela tem que subir novamente, e quando isso ocorre, você passa para um estágio mais leve do sono. Adivinha só que horas da noite geralmente isso é? Geralmente entre 2 e 3 da manhã. Portanto, você precisa entender que isso é a biologia do corpo humano em ação. Todos acordam nesse horário, mas nem todos têm dificuldade em voltar a dormir. Algumas pessoas nem percebem ou se lembram de terem acordado. Simplesmente viram de lado e continuam a dormir. Mas se você não é um desses sortudos e acaba ficando acordado feito uma coruja, o que pode fazer a respeito? Eu posso te dizer o que você não deveria fazer. A primeira coisa é evitar a olhar para o relógio. Eu sei que isso pode parecer difícil de evitar, pois é um hábito muito comum, ainda mais com celulares por perto. No entanto, quando as pessoas olham para o relógio, instantaneamente já começam a fazer cálculos mentais, pensando, são 3 horas da manhã, eu tenho que acordar às 6h10, eu preciso dormir. Isso muitas vezes resulta em uma tentativa forçada de voltar a dormir, o que pode ser bastante frustrante quando tudo que você consegue é ficar ainda mais acordado. Você não deve tentar dormir. Eu explico.
Na verdade, o melhor a fazer nesse caso é tentar relaxar. Portanto, se puder, faça um favor a si mesmo e evite olhar para o relógio. Apenas tente relaxar que o sono vai chegar naturalmente. É claro que isso não vai funcionar para todo mundo. Também é claro que quase todo mundo vai acabar olhando para o relógio. Mas tentar relaxar e não olhar para o relógio é uma prática que pode ajudar a pegar no sono novamente, evitando que você fique estressado tentando dormir a todo custo. Agora, enquanto você espera pegar no sono, eu vou te contar uma coisa que vai te deixar mais tranquilo. Uma coisa que você precisa aprender é que nesse momento que você está deitado em uma posição confortável, em um ambiente escuro e silencioso, sem movimentos significativos, acontece uma coisa chamada descanso profundo. Isso é uma forma de descanso regenerador, embora não seja exatamente igual ao sono. Cerca de 1 hora desse descanso profundo equivale a aproximadamente 20 minutos de sono. Portanto, não se preocupe se você estiver deitado e ainda não estiver adormecendo. Tá tudo bem, você ainda assim está obtendo algum tipo de recuperação e descanso. Agora, voltando a falar sobre a ansiedade de querer voltar a dormir, você deve tentar evitar que a ansiedade aumente no meio da noite, já que o seu objetivo é permitir que o processo natural do sono assuma o controle. Além disso, há outra consideração vital que você precisa compreender. Para entrar em estado de inconsciência, é necessário ter uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto ou menos. Isso se torna um problema, especialmente se você tiver que ir ao banheiro ou acordar no meio da noite com o coração acelerado, seja por um pesadelo ou por apneia. Aliás, voltando um pouco sobre o assunto de acordar para ir ao banheiro, claro, se você precisar ir ao banheiro, vá. No entanto, muitas pessoas acordam no meio da noite e pensam: já que eu acordei, eu vou aproveitar para ver se eu consigo urinar. Isso definitivamente não é uma boa ideia, já que a sua frequência cardíaca precisa estar abaixo de 60. Quando você sai de uma posição deitada para uma posição sentada e em seguida para uma posição de pé ao atravessar o quarto, adivinha só o que vai acontecer com a sua frequência cardíaca? Sem dúvida ela vai aumentar. Então, se você não precisa ir ao banheiro, é melhor não ir. Agora, se você realmente precisava ir, o que fazer quando voltar para a cama? Existe algo que podemos fazer para reduzir a frequência cardíaca? Sem dúvida! E eu vou te ensinar uma técnica que é a favorita de muitos médicos. É a chamada respiração 4-7-8. Esse padrão de respiração é realmente capaz de diminuir drasticamente a sua frequência cardíaca, ajudando a chegar abaixo de 60 batimentos por minuto, que é exatamente onde o seu corpo quer que ela esteja para adormecer. A técnica é bastante simples. Você inspira contando até 4, segura contando até 7 e expira contando até 8. Para não deixar dúvida, você inspira contando 1, 2, 3, 4. Segura o ar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta o ar bem devagar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é necessário forçar a entrada e saída de ar com muita intensidade. Essa é uma respiração suave, com o objetivo de encher seus pulmões, segurando e exalando completamente. O que essa respiração faz? Por que ela funciona? Ela elimina o excesso de dióxido de carbono dos seus pulmões, permitindo que o ar fresco entre. Isso significa que seu coração não precisa trabalhar tão intensamente, resultando na diminuição da sua frequência cardíaca. Exatamente o que você quer nesse momento, que está tentando relaxar e pegar no sono. Então, quando você acordar no meio da noite e não precisa ir ao banheiro, eu espero que você não tenha olhado para o relógio. Continue deitado para garantir que ainda está obtendo algum nível de descanso e recuperação. Além disso, você pode praticar a técnica de respiração 4-7-8 para ajudar que seu corpo se adapte e reduza sua frequência cardíaca. Com o tempo, isso pode te ajudar a voltar a dormir. Tá, mas e se tudo isso não funcionar? Mesmo depois de você repetir esses passos 5, 6, 7 vezes e ainda assim não conseguir dormir? Não se preocupe, lembre que mesmo acordado você ainda consegue descansar um pouco. Mas se você não aguentar mais ficar deitado, eu vou te dar algumas dicas do que fazer, apenas no caso de levar um pouco mais tempo para você pegar no sono. Se puder, evite se levantar. Muitas pessoas têm o hábito de se levantar, andar pela casa, ir até a cozinha, comer ou beber alguma coisa. Talvez acender uma luz, pegar o celular. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Se você estiver sentindo um pouco de sede, saiba que provavelmente não é necessário tomar água. E definitivamente, você não deve se levantar para isso. Se a sede for muito grande, o ideal a se fazer é manter um copo de água em temperatura ambiente ao lado de sua cama. Dessa forma, você pode tomar alguns goles para molhar a garganta sem ter que se levantar completamente.
e depois você já pode aproveitar para terminar de tomar essa água quando acordar de manhã. Afinal, você não deve se esquecer do que eu falei no começo do vídeo. Você deve se hidratar bem, especialmente nas primeiras 10 horas depois de acordar. Eu espero que essas dicas possam te ajudar e bons sonhos para você. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu gostei e ative o sininho das notificações. Isso ajuda muito um canal novo. Lembre-se que toda quarta-feira tem vídeo novo, hein? Além de todo dia um short diferente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.